Você já se perguntou o que acontece quando a noite cai e os segredos do escuro ganham vida? Bem-vindo ao lugar onde os medos mais profundos se tornam realidade. Prepare-se, pois o que você está prestes a ver não é apenas uma história. É uma verdade que muitos tentaram esconder. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Antes de continuar, lembre-se, uma vez que você cruzar essa linha, não há volta. Então, feche as portas, apague as luzes, ouça com atenção. O que está à sua frente não será facilmente esquecido. A estrada sinuosa cortava as montanhas como uma cicatriz profunda, e o som dos pneus no cascalho era a única coisa que preenchia o vazio ao redor. Laura olhou pela janela do carro enquanto Diego explicava animadamente a história do lugar. As cavernas de La Silencia, ele começou, são famosas por suas formações únicas. Mas, claro, também há as lendas. Lendas? Isabela arqueou uma sobrancelha, ajustando os óculos escuros enquanto descansava o braço na janela. Os locais dizem que é amaldiçoada, que os sons desaparecem lá dentro e que aqueles que se perdem nunca mais voltam. Ele sorriu, claramente divertindo-se com a reação da amiga. Rafael, sentado no banco de trás ao lado de Laura, riu. Isso é só para assustar turistas, certo? Eu aposto que vou gritar lá dentro e ouvir meu eco como sempre. Laura não respondeu. Seus olhos estavam fixos na paisagem, onde árvores altas se inclinavam, imóveis, como se estivessem presas no tempo. A quietude ao redor era desconcertante. Não havia vento, nem o farfalhar das folhas, nem mesmo o som de pássaros. Era um silêncio quase opressivo. Quando chegaram à vila próxima à entrada das cavernas, foram recebidos por olhares desconfiados. Os moradores locais os observaram de longe, interrompendo suas conversas e evitando se aproximar. Diego, no entanto, parecia indiferente. Ele estacionou o carro e apontou para a pequena hospedaria onde ficariam antes de começarem a exploração no dia seguinte. Eu disse que essa gente acredita demais nessas coisas, comentou Diego enquanto carregava suas mochilas para o interior da hospedaria. Tudo superstição. Na recepção, uma senhora idosa entregou as chaves, mas seus olhos permaneceram fixos em Laura. Vocês devem tomar cuidado, disse ela em voz baixa, mas firme. A caverna não gosta de visitantes. Rafael riu, mas Laura sentiu um arrepio na espinha. Algo no tom da mulher não parecia apenas uma superstição. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. O quarto estava escuro, mas havia algo na quietude da vila que a mantinha alerta. Ela levantou-se e foi até a janela. Lá fora, as ruas estavam vazias, e as montanhas pareciam projetar sombras que se moviam como se respirassem. Então ela ouviu. Um som distante, fraco, quase imperceptível, mas inconfundível, um grito. Ela virou-se rapidamente para despertar Rafael, mas ele estava profundamente adormecido. Ela voltou à janela, mas tudo estava quieto novamente. Talvez fosse sua imaginação, pensou, mas a sensação de desconforto permaneceu com ela até o amanhecer. Quando o grupo se reuniu na manhã seguinte, Laura hesitou em mencionar o que ouvirá. Diego estava animado, distribuindo lanternas e mapas. Rafael fazia piadas para aliviar a tensão. Vamos lá, exclamou Diego, liderando o caminho. Laura o seguiu, mas não conseguiu afastar o pressentimento de que algo estava esperando por eles na escuridão. A entrada da caverna era monumental, uma boca negra que engolia a luz do sol. Diego parou para ajustar o equipamento enquanto o grupo contemplava a vastidão à sua frente. Laura sentiu a mesma opressão da noite anterior, um silêncio que parecia apertar seus ouvidos. Prontos para ecoar no infinito, brincou Rafael, ligando sua lanterna e entrando primeiro. O interior era impressionante. Estalactites pendiam do teto como presas, e o chão era pontuado por poças de água tão imóveis que pareciam espelhos. A luz das lanternas refletia de maneira irregular, lançando sombras que pareciam dançar com cada passo. Isso é incrível, disse Isabela, deslizando os dedos pelas paredes úmidas. Silêncio absoluto. Nem dá para ouvir o barulho dos nossos próprios passos direito. Laura se inclinou para ouvir melhor.
De fato, o som parecia abafado, como se a caverna engolisse tudo. Ela tentou ignorar a sensação incômoda enquanto os outros seguiam por um túnel mais estreito. Depois de alguns minutos de caminhada, Diego sugeriu uma pausa. Rafael, sempre inquieto, decidiu testar o eco. Vamos ver se essa caverna amaldiçoada tem mesmo algo especial, disse ele, afastando-se alguns metros. Ele respirou fundo e gritou. Ai! O som viajou para frente, mas não voltou. O grupo ficou imóvel, esperando. Mas o eco nunca veio. Isso é estranho, murmurou Isabela. Diego tentou uma explicação. Talvez seja a estrutura da caverna. Algumas formações absorvem som. Absorvem. Rafael riu nervosamente. Como assim? Antes que Diego pudesse responder, algo perturbador aconteceu. O grito de Rafael retornou, mas com um atraso. E não era exatamente o mesmo som. Ele vinha de mais longe, distorcido, como se uma versão grotesca da sua voz estivesse brincando com eles. O que foi isso? Rafael deu um passo para trás. Pode ser o vento, disse Diego, tentando soar calmo, mas Laura percebeu que ele estava tenso. Enquanto os outros discutiam, Laura se afastou alguns passos e acendeu sua lanterna contra uma parede lateral. Ali, gravadas na pedra, estavam palavras em uma língua que ela não conhecia. Elas eram rústicas, quase primitivas, mas uma frase, escrita abaixo das inscrições, estava em espanhol. O que é perdido não pode ser recuperado. Laura, o que foi? Perguntou Isabela. Ela apontou para as inscrições. Diego se aproximou para examiná-las. Interessante, disse ele, mas sem dar muita importância. Podemos fotografar isso depois. Vamos seguir em frente. Laura queria insistir, mas foi interrompida por Rafael. Olha, eu não gosto disso. Aquilo não era só um eco. Você está assustado demais com nada, respondeu Diego, tentando manter o grupo calmo. Mas conforme avançavam mais fundo, Laura sentiu que algo estava mudando. O silêncio ficava mais opressivo, como se a caverna estivesse viva, ouvindo cada movimento deles. Ela começou a ter a sensação de que, em algum lugar mais à frente, alguém ou algo os esperava. A tensão no grupo aumentava a cada passo. Rafael estava visivelmente desconfortável, e até Diego, normalmente cheio de autoconfiança, evitava piadas enquanto ajustava o mapa. A lanterna de Laura tremeluziu, lançando sombras que pareciam alongar-se nas paredes de pedra. Vocês ouviram isso? Perguntou Isabela de repente, parando no meio do túnel. Ouvir o quê? Laura respondeu, embora ela mesma estivesse tensa. Parecia, como um sussurro. Está começando a imaginar coisas, disse Diego, mas sua voz parecia mais baixa do que o normal. O grupo continuou por outro túnel, mais estreito e úmido, até chegar a uma bifurcação. Diego hesitou, olhando para o mapa. Vamos pela esquerda, decidiu, apontando com a lanterna. Mas antes que pudessem avançar, Rafael gritou. Ei, Diego, você está lá na frente. Eu estou bem aqui, respondeu Diego, confuso. Rafael olhou para o túnel da direita, os olhos arregalados. Eu juro que ouvi sua voz vindo de lá, pedindo ajuda. Você deve ter se confundido, disse Isabela, embora sua própria voz estivesse cheia de dúvida. Não estou imaginando coisas. Rafael exclamou. Era a sua voz, Diego. Estava chamando por mim. Laura colocou uma mão no ombro de Rafael, tentando acalmá-lo. Vamos ficar juntos, tudo bem. Não se afaste. Mas a mente de Rafael já parecia tomada pelo medo. Antes que alguém pudesse detê-lo, ele correu pelo túnel à direita, gritando o nome de Diego. Rafael. Diego correu atrás dele, mas parou ao ouvir um grito de cortar o coração vindo de algum lugar distante. O eco distorcido do grito parecia retornar, multiplicando-se, até se tornar um som insuportável. Laura e Isabela ficaram congeladas, trocando olhares de pânico. Diego voltou, o rosto pálido. Não podemos segui-lo. É perigoso demais. Você quer deixá-lo sozinho? Laura perguntou, indignada. Se tentarmos segui-lo agora, nós também vamos nos perder, Diego respondeu com firmeza, mas sua voz tremia. Enquanto discutiam,
Laura notou algo brilhando na parede próxima. Ela iluminou o ponto com sua lanterna e encontrou mais inscrições. Algumas estavam cobertas de musgo, mas ela conseguiu ler uma frase. Confie apenas no silêncio. O som não é seu aliado. O que isso significa? Isabela perguntou, olhando por cima do ombro de Laura. Talvez o som aqui seja perigoso, Laura respondeu, tentando encontrar sentido naquilo. Você está falando como se a caverna fosse viva, Diego retrucou, mas não conseguiu esconder sua inquietação. Um som baixo e irregular ecoou pelo túnel, o som de passos. Eles pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo, mas não havia ninguém à vista. Laura segurou firme sua lanterna, tentando não sucumbir ao pânico. Ela sentia que a caverna estava brincando com eles, testando-os. E no fundo de sua mente, uma ideia assustadora surgiu. Rafael não estava mais sozinho. Os passos ecoaram por mais alguns segundos antes de desaparecerem no silêncio opressor. Laura mal conseguia respirar, sentindo o peso invisível que a caverna colocava sobre ela. Diego tentava manter a calma, mas o medo estava estampado em seus olhos. Não podemos simplesmente deixar Rafael, disse Laura, quebrando o silêncio. Ele nos deixou, respondeu Diego, embora sua voz soasse culpada. Se formos atrás, nós também vamos desaparecer. E se já estivermos perdidos? Isabela perguntou, o tom de sua voz mais baixo do que nunca. O grupo seguiu em frente, mas cada passo parecia mais pesado. O túnel estreito abriu-se em uma câmara maior, onde uma estranha formação rochosa ocupava o centro. Ao iluminarem o ambiente, perceberam que não era uma formação natural. Era um altar. Sobre ele estava um tambor grande e rudimentar, com pele desgastada cobrindo sua superfície. Padrões esculpidos nas laterais pareciam representar figuras humanas em posições de agonia, como se estivessem gritando. Isso não estava no mapa, disse Diego, mais para si mesmo do que para os outros. Laura aproximou-se do tambor, sentindo um impulso inexplicável de tocá-lo. A textura da pele parecia viva sob seus dedos. Talvez isso explique as inscrições, ela disse, hesitante. Talvez este tambor tenha algo a ver com o som, ou a falta dele. Você está sugerindo que toque? Isabela recuou, alarmada. Isso é loucura. Laura não respondeu. Havia algo em sua mente, uma espécie de murmúrio persistente que parecia vir do tambor. Ela queria entender, mas não teve tempo para processar o pensamento. Laura, disse Diego, acenando para o outro lado da câmara. Ali, no canto, semi-escondido pela sombra, estava Rafael. Ele estava de pé, olhando para a parede, mas sua postura era antinatural, rígida. Rafael, gritou Isabela, correndo até ele. Ele se virou lentamente, mas sua expressão estava vazia. Seus lábios se moviam, mas não havia som. Quando Laura se aproximou, percebeu que ele repetia as mesmas palavras em silêncio. Ela leu seus lábios. Ajude-me. Ele está preso, Laura disse, com a voz trêmula. Não aqui, mas de alguma outra forma. O tambor, Diego disse de repente, juntando as peças. Se ele está preso por causa disso, talvez tocar o tambor possa libertá-lo. Ou nos condenar, Isabela rebateu, aterrorizada. Enquanto discutiam, sons começaram a surgir do fundo do túnel por onde vieram. Não eram passos dessa vez, mas sussurros, vozes que Laura reconhecia. Ela ouviu o irmão, chamando-a, implorando por ajuda. O medo a consumia, mas ela sabia que não havia escolha. Se quisessem sair dali, precisariam enfrentar o som que a caverna escondia. Laura olhou para o tambor, sentindo que ele esperava por ela. Ela respirou fundo, levantou a mão e hesitou por um segundo. Então, tocou o tambor. O som do tambor reverberou pela caverna, mas não da forma que Laura esperava. Não era um som natural, mas um eco profundo e distorcido, como se cada batida fosse sugada pela própria caverna e devolvida em pedaços. Rafael caiu de joelhos, segurando a cabeça como se algo o estivesse rasgando por dentro. Está piorando, gritou Diego, tentando puxar Laura para longe do tambor. Mas Laura não parou. Algo dentro dela dizia que continuar era a única forma de escapar. Com cada batida,
As paredes da caverna pareciam se fechar mais, o ar tornava-se pesado e o chão tremia. Então veio o grito. Era ensurdecedor e parecia vir de todos os lados, uma mistura de vozes humanas e algo inumano. Laura caiu no chão, cobrindo os ouvidos, mas o som não parava. Era como se não estivesse apenas ao redor, mas dentro de sua cabeça. De repente, tudo ficou em silêncio. Laura abriu os olhos lentamente. A caverna estava diferente. O altar, o tambor, até mesmo os amigos, tudo parecia envolto em sombras. Diego e Isabela estavam imóveis, olhando para ela com expressões vazias, como se fossem estátuas vivas. Rafael, por outro lado, estava de pé novamente, mas algo em seus olhos havia mudado. Rafael! Laura chamou, a voz baixa e trêmula. Ele deu um passo à frente, mas sua expressão continuava ausente. Quando falou, sua voz não era dele. Era um coro de vozes, cada uma mais distorcida que a outra. Você tocou onde não devia. Agora está dentro. Dentro do quê? Laura perguntou, sentindo o pânico crescer. Da caverna. Do silêncio. Aqui, os ecos nunca morrem. Laura olhou para os amigos, mas Diego e Isabela não reagiram. Ela percebeu, com um nó no estômago, que eles já não estavam ali de verdade. O mesmo destino esperava por ela, a menos que encontrasse uma forma de sair. Reunindo o pouco de força que lhe restava, Laura se concentrou. Lembrou-se das palavras gravadas na pedra. Confie apenas no silêncio. O som não é seu aliado. Ela fechou os olhos e tentou abafar todos os pensamentos, todas as emoções, focando no vazio. O silêncio começou a preencher o espaço ao seu redor, abafando os ecos, os gritos e até mesmo os murmúrios. Quando abriu os olhos novamente, estava sozinha. A caverna estava quieta, mas agora parecia morta, sem a opressão anterior. Laura olhou ao redor, mas não havia sinal dos outros. Apenas o tambor permanecia, intocado. Caminhou de volta pelos túneis, tentando se guiar pelos resquícios de luz das lanternas abandonadas. Cada passo parecia um desafio, mas, enfim, viu a luz da saída. Quando finalmente emergiu da caverna, o sol brilhava intensamente, como se zombasse da escuridão que ela havia enfrentado. Laura olhou para trás. A entrada da caverna estava tão imponente quanto antes, mas agora parecia um monumento àquilo que havia perdido. Ela sabia que jamais conseguiria explicar o que acontecerá. Os ecos da experiência permaneceriam com ela, assombrando-a para sempre. E atrás de si, a caverna parecia esperar, em silêncio. O sol já se escondia atrás das montanhas quando o grupo chegou à entrada da caverna. O ar frio da tarde cortava a pele, e uma névoa fina se erguia das rochas, obscurecendo ainda mais a visão. Lucas ajustou a mochila, o peso da culpa familiar apertando os ombros, e olhou para a entrada escura à frente. Ele sentia a pressão da vastidão da caverna, como se um peso invisível repousasse sobre ele, muito antes de dar o primeiro passo. Carla, sua colega de expedição, caminhava ao seu lado, tentando manter o semblante animado. Ela sorria, mas Lucas podia ver através das palavras de conforto que seu sorriso não era genuíno. Carla estava tão nervosa quanto ele. A caverna tinha uma má fama, conhecida pelos guias da região como o Abismo das Sombras, um lugar onde exploradores desapareciam sem deixar vestígios. Eles estavam ali, no entanto, para investigar um antigo sistema de túneis desconhecido, com a esperança de fazer uma descoberta arqueológica significativa. Está tudo bem, Lucas? Perguntou Carla, sua voz baixa, mas clara. Lucas olhou para ela, tentando disfarçar a tensão em seu corpo. Sim, tudo certo. Só um pouco de ansiedade. Nada demais. Eduardo, o líder da expedição, estava à frente, com o mapa nas mãos e uma expressão séria. Ele parecia mais confiante do que qualquer um ali, o que deixava Lucas ainda mais desconfortável. Eduardo tinha um jeito calmo, mas sua autoridade nunca havia sido algo que Lucas realmente entendesse. Talvez fosse a maneira como ele parecia sempre à frente de tudo, como se nada o abalasse. Isso, ou talvez fosse o fato de que, após a morte de Felipe,
Lucas não conseguia mais confiar em sua própria percepção. Estamos quase lá, pessoal, disse Eduardo, virando-se para olhar o grupo. Nada de que se preocupar. A caverna pode ser grande, mas é segura. Vamos entrar em pequenos grupos. Lucas assentiu sem dizer nada. Ele sabia que, em sua mente, nada era seguro. Não desde a morte de Felipe. Felipe! Lucas mordeu a língua, tentando afastar o pensamento. Mas não importava o quanto tentasse, seu irmão estava sempre ali, como uma sombra imortal que o seguia, acusando-o em silêncio. Ele nunca teria conseguido salvar Felipe, não naquela noite. As palavras que nunca teve coragem de dizer a seu irmão, as desculpas que nunca conseguiu pedir, tudo isso estava agora guardado em algum canto escuro de sua mente. Prontos? Eduardo perguntou, olhando para todos. Com um suspiro profundo, Lucas deu o primeiro passo em direção à escuridão da caverna. O som de seus pés esmagando as pedras soltas ecoou nas paredes ao redor. O ar dentro da caverna era úmido e denso, e a sensação de estar sendo engolido pela escuridão o fez hesitar por um momento. Mas ele forçou os músculos a se moverem, e logo o grupo estava adentrando mais profundamente no labirinto de rochas. Vamos manter o ritmo e ficar juntos, disse Eduardo, a voz ecoando nas paredes frias. Nada de se distrair. Lembrem-se, aqui as regras são claras. Cada passo é importante. Lucas olhou para trás, para o que restava da luz da entrada. Já parecia distante, como se o mundo lá fora fosse algo distante, uma lembrança vaga. Ele tentou se concentrar na missão. Nada de pensar em Felipe. Nada de se perder em pensamentos. No entanto, ao dar mais alguns passos, o som que ecoava no vazio começou a mudar. Algo sutil, mas inconfundível. Como se alguém o estivesse chamando, ou talvez fosse o próprio silêncio da caverna criando o som em sua mente. Lucas? Carla perguntou, agora ao seu lado. Ele percebeu que ela o observava, preocupada. Ele não respondeu. Os sons começaram a se intensificar, um murmúrio quase imperceptível, mas persistente. O que era isso? Ele não sabia. Mas uma coisa era clara, a caverna estava começando a mexer com sua mente. O túnel à frente parecia nunca terminar. À medida que o grupo se aprofundava na caverna, a escuridão parecia engolir toda a luz das lanternas, criando sombras que se moviam conforme seus passos. A umidade da rocha era opressiva, e o ar se tornava cada vez mais denso, como se a própria caverna estivesse tentando dificultar sua progressão. Lucas sentia o peso das pedras abaixo de seus pés, como se elas quisessem detê-lo. Sua mente, contudo, estava distante. Ele tentava se concentrar no som das botas de Carla batendo contra o chão, ou nos murmúrios abafados de Eduardo à frente, mas tudo o que conseguia perceber era o eco da sua própria respiração. Um som repetitivo, quase hipnótico, que o deixava ainda mais ansioso. Estamos perto da bifurcação, anunciou Eduardo, olhando o mapa com atenção. Vamos dividir o grupo em dois. Carla, Lucas e eu vamos pela esquerda. O resto segue pela direita. Antes que alguém pudesse protestar, o som de pedras caindo ao fundo interrompeu. O grupo congelou. Uma rocha grande rolou pelo chão, fazendo o eco vibrar pelas paredes da caverna. Foi só o vento, disse Carla, tentando esconder a tremedeira na voz. Nada de que se preocupar. Lucas olhou para ela, mas não respondeu. O som do vento parecia fraco demais para ter causado o barulho. Algo estava errado, mas ele não conseguia identificar o que. Cada passo parecia guiá-lo mais fundo em um lugar onde não conseguia mais confiar nos próprios sentidos. O trio seguiu em frente. Enquanto caminhavam, Lucas começou a sentir algo estranho no ar, uma sensação de desconforto crescente. Não era apenas a claustrofobia da caverna, nem o peso de sua própria culpa. Era algo mais, algo imaterial, mas que parecia pulsar ao seu redor. Ele estava sendo observado. Lucas, você está bem? Carla perguntou, virando-se para ele. Ela parecia mais preocupada agora. Sim, estou, respondeu, forçando um sorriso. Mas, dentro de si, ele sabia que não estava bem. A visão de Felipe voltava, cada vez mais intensa. Às vezes,
Ele podia jurar ouvir o nome do irmão sussurrado nas sombras. Lucas! Lucas! Aquela voz ecoava em sua mente com mais força, como se ele estivesse voltando àquela noite fatídica, quando o acidente acontecerá. Era como se a caverna estivesse se alimentando de seus medos mais profundos. Os minutos se arrastavam, e o tempo parecia se distorcer. Carla, Eduardo, temos que parar. Lucas parou abruptamente, a voz falhando. Acho que estamos indo na direção errada. Carla o olhou, confusa, mas antes que pudesse responder, o som de pedras rolando ecoou novamente. Mais forte desta vez. E não vinha de trás. Era como se algo ou alguém estivesse se movendo à frente deles, em direção ao grupo. Eduardo fez um gesto para que todos ficassem em silêncio. Seus olhos estavam fixos na direção do som, a lanterna tremendo ligeiramente em suas mãos. Isso não está certo, murmurou ele. Vamos voltar, imediatamente. Mas antes que pudessem dar meia volta, as luzes começaram a piscar. A caverna parecia engolir a luz das lanternas, as sombras se esticando, deformando-se nas paredes. A saída está mais distante do que parece, disse Carla, com uma voz que agora soava tensa e trêmula. Ela começou a caminhar de volta, mas o caminho que antes parecia claro, agora parecia se ramificar em várias direções. Lucas tentou seguir, mas algo parecia o segurar. Ele olhou para trás e, por um momento, viu uma figura na escuridão. Uma forma que se contorcia nas sombras. Ele piscou, tentando entender o que estava vendo. Quando olhou novamente, a figura desaparecera. O grupo começou a acelerar o passo, mas, por mais que avançassem, a caverna parecia não ter fim. As paredes se fechavam mais e mais, e o som das pedras rolando aumentava, ecoando em seus ouvidos como se a própria caverna estivesse os testando. Estamos perdidos, disse Lucas, finalmente cedendo à verdade que os outros ainda tentavam ignorar. Sua voz soava estranha, como se tivesse sido consumida pela escuridão. Eduardo não respondeu, mas o olhar de desespero em seu rosto era suficiente para entender. A caverna os havia engolido. As sombras começaram a se mover novamente, mas agora Lucas não tinha mais certeza de estar vendo aquilo em sua mente. Ele sentiu como se a caverna estivesse viva, reagindo à sua própria presença, guiando-os para mais fundo no abismo. O silêncio da caverna foi quebrado apenas pelos passos apressados do grupo. Cada movimento ecoava nas paredes de pedra, amplificado e distorcido. O ar estava espesso e quente agora, um presságio do labirinto que se abria diante deles. As lanternas tremiam nas mãos de Eduardo e Carla, e Lucas mal conseguia acompanhar. Ele estava perdido, fisicamente e emocionalmente, mergulhado na sensação de que algo o vigiava, mas ao mesmo tempo se sentindo cada vez mais distante de todos. Ele tentou afastar a imagem de Felipe. Não havia razão para pensar em seu irmão ali, naquele lugar. Mas a cada passo que dava, a figura de Felipe parecia se aproximar mais, suas palavras ecoando em sua mente como um grito distante. Você me deixou morrer, Lucas. Ele sentiu a garganta apertar, como se estivesse sendo sufocado pela própria culpa. Lucas, você está ouvindo isso? Carla perguntou de repente, sua voz cortando o silêncio. Lucas parou e olhou para ela, confuso. O som que ela mencionava parecia tão sutil quanto um sussurro, mas ele já o havia escutado antes. Era uma voz baixa, quase imperceptível, que chamava seu nome. O que está acontecendo? Perguntou Carla, seu rosto pálido sob a luz da lanterna. Está ouvindo? Lucas assentiu lentamente, mas não disse nada. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que a caverna estava se tornando mais do que apenas um espaço físico. Ela estava se tornando um reflexo de sua mente, uma extensão de suas memórias mais profundas. Cada eco parecia carregar o peso de suas falhas. Carla olhou para ele, hesitando, antes de falar novamente. Lucas, você precisa nos dizer o que está acontecendo. O que você está vendo? Lucas desviou o olhar, os olhos fixos nas rochas que o cercavam. Ele queria dizer que nada estava acontecendo, que a caverna estava apenas mexendo com sua cabeça, mas sabia que isso não era verdade. As vozes estavam ficando mais altas, mais claras.
E não eram apenas as de Filipe. Ele podia ouvir agora as palavras de sua mãe, o choro desesperado dela quando ele disse que não poderia ficar para cuidar dela antes do acidente. A traição que ele sentirá de si mesmo por não ter sido quem ela precisava, por não ter sido quem Filipe precisava. Ele viu, por um instante, os olhos de sua mãe, distorcidos na escuridão. Estavam cheios de dor e desapontamento. Você não podia me salvar, Lucas, ela disse. Mas você nunca tentou. Lucas, Carla repetiu, mais forte agora, quase como se estivesse gritando com ele. Mas a voz de sua mãe ainda reverberava, e ele não podia se afastar daquilo. Quando olhou para ela, as lágrimas já estavam nos seus próprios olhos, misturadas com a poeira da caverna. Sua cabeça girava, e a voz de Filipe se fundia à de sua mãe, como um único grito de condenação. Ele estava sendo arrastado para longe de si mesmo, perdido em um mar de arrependimento e tristeza. Carla parecia perceber a luta interna de Lucas, mas também estava assustada. A caverna estava fazendo com que seus medos e culpas viessem à tona de uma maneira que eles não estavam preparados para enfrentar. Precisamos sair daqui, disse Carla, a voz tremendo de pânico. Ela olhou para Eduardo, que estava mais distante, em silêncio. Ele parecia tão perturbado quanto os outros, mas estava tentando manter a compostura. Ele havia se afastado, mas agora voltava lentamente, como se estivesse pensando no que dizer. Antes que Eduardo pudesse abrir a boca, uma sombra cruzou a parede à frente deles. Lucas congelou, os olhos fixos na forma que se movia à luz vacilante das lanternas. O que era aquilo? Era grande, mas ao mesmo tempo indistinto. Ele tentou chamar Carla, mas sua voz saiu fraca, abafada pelo som das pedras rolando e pelo eco das palavras que ainda reverberavam em sua mente. A sombra desapareceu antes que ele pudesse entender o que tinha visto. Sua mente estava fragmentada, seu corpo pesado e tenso. A sensação de estar sendo observado, de que algo estava se aproximando deles, se intensificava. Eduardo olhou ao redor, sua expressão mais grave. Ele parecia como se também estivesse ouvindo algo, sentindo uma presença indescritível. Vamos continuar, mas precisamos ser rápidos, disse ele, finalmente. Sua voz, normalmente firme, estava vacilando. Carla pegou o braço de Lucas com mais força, e ele seguiu, sem questionar, os passos pesados, a respiração irregular. Mas no fundo, sabia que a caverna não os deixaria sair tão facilmente. Eles haviam entrado no território do passado, onde os mortos podiam falar, onde os arrependimentos e culpas os perseguiam como sombras imortais. Só precisamos sair, sussurrou Lucas, mais para si mesmo do que para qualquer outro. Mas a caverna parecia absorver suas palavras, como se nada mais fosse real ali. Como se ele nunca tivesse realmente saído de sua própria mente. A caverna parecia se fechar em torno deles, cada túnel se ramificando em novas passagens que os conduziam para mais fundo na escuridão. Os ecos das suas lanternas se misturavam com o som de suas respirações, o que tornava tudo ainda mais claustrofóbico. A sensação de perda, a desorientação, tomou conta de Lucas. Ele estava cada vez mais certo de que não conseguiria encontrar a saída. E pior, algo dentro dele parecia querer que eles ficassem ali, presos, enfrentando seus piores medos. Carla, visivelmente tensa, tentava manter a calma, mas seus olhos estavam inquietos, saltando de um lado para o outro, como se visse algo além da escuridão. Lucas sentia que ela também estava sentindo a mesma pressão, como se a caverna estivesse viva e respirasse com eles. Eduardo, o que estamos fazendo? Perguntou Carla, a voz tremendo. Temos que voltar. Isso não é normal. Eduardo parou, seu olhar fixo nas paredes da caverna, mas parecia mais distante do que nunca. A luz da lanterna dele oscilava, criando sombras que dançavam nas rochas ao redor. Não podemos voltar, disse ele, sua voz baixa e hesitante. As bifurcações não fazem sentido. A caverna está nos levando para um lugar diferente. Aquelas palavras fizeram Lucas se arrepiar. Ele sentiu o pânico começar a tomar conta novamente, as memórias de Filipe e de sua mãe se sobrepondo em sua mente. Ele precisava sair dali,
Não importava o que fosse necessário. Ele precisava encontrar uma maneira de seguir em frente, de deixar para trás o peso das sombras que o perseguiam. Precisamos encontrar um refúgio, disse Eduardo, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Um lugar para descansar e planejar nossa próxima ação. Os três caminharam em silêncio, mais cautelosos agora, os passos mais lentos. Lucas sentia o peso da culpa cada vez mais forte, como se o ar ao seu redor estivesse se tornando mais denso, mais opressor. A sombra de seu irmão parecia estar à espreita, pairando sobre ele. Ele tentou bloquear a dor, mas não conseguia. A cada virada de esquina, as lembranças de Felipe se tornavam mais vívidas, mais intensas. De repente, algo chamou a atenção de Lucas. Uma pequena abertura na parede à esquerda, um túnel estreito que se estendia para a escuridão. Era como um refúgio, um lugar isolado e seguro onde poderiam descansar, ou assim parecia. Seus olhos se fixaram na abertura, atraído por uma força invisível que o empurrava para dentro. Vamos por ali, disse Lucas, antes que pudesse pensar melhor. A caverna parecia se acomodar ao seu desejo, como se a visse como parte de seu próprio labirinto. Carla e Eduardo trocaram olhares, mas não disseram nada. O grupo seguiu por aquele túnel, que ficava mais apertado a cada passo, até que chegaram a uma pequena câmara. O ar ali era mais frio, e o chão coberto por uma fina camada de musgo parecia acolhedor de alguma forma, como se aquele fosse um lugar que já havia sido usado por outros, talvez há muito tempo. Eduardo colocou a lanterna no chão e se sentou, exausto. Carla fez o mesmo, olhando ao redor com cautela. Lucas se sentou em um canto, o corpo tenso. Ele sentia que aquele lugar os observava, de alguma forma. As paredes da caverna eram estranhamente suaves, quase orgânicas, e ele podia jurar que as rochas respiravam com ele, como se o local estivesse vivo. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Lucas olhou para as paredes. Por um momento, achou que via algo se movendo nas sombras. Como se uma presença se formasse dentro delas, uma forma indefinida, que o observava com olhos invisíveis. Você está bem? Carla perguntou, visivelmente preocupada. Lucas não respondeu de imediato, mas a preocupação em seu rosto era inconfundível. Ele olhou para a abertura por onde haviam entrado e pensou que talvez fosse melhor sair dali, que não deveria se render à sensação de segurança que aquele pequeno refúgio oferecia. Algo não estava certo. De repente, o som de um sussurro encheu o espaço, baixo, quase inaudível. Era como se alguém estivesse falando, mas as palavras se perdiam antes que ele pudesse entendê-las completamente. Ele olhou ao redor, tentando identificar de onde vinham, mas não havia ninguém ali além deles. O sussurro se intensificou, e as palavras começaram a ficar mais claras. Lucas! Lucas! O som vinha de todos os lados, ressoando nas paredes da caverna. A voz era doce e angustiada ao mesmo tempo, como a de alguém que pedia ajuda. Ele se levantou abruptamente, sua mente começando a entrar em pânico. Ele sabia o que era. Ele sentiu a presença de Felipe mais perto do que nunca. O sussurro estava vindo dele, não de fora, mas de dentro, como uma dor não resolvida que não podia mais ser ignorada. Não, ele sussurrou, o terror invadindo sua voz. Não pode ser. Carla olhou para ele, assustada, mas antes que pudesse dizer algo, o som do sussurro parou. A caverna caiu em um silêncio mortal, e Lucas sentiu a pressão se aliviar por um breve momento. Mas ele sabia que não poderia ignorar o que estava acontecendo. A caverna estava chamando por ele, e não seria fácil escapar. O silêncio na caverna foi pesado, quase palpável, como se o ar estivesse suspenso, aguardando algo. Lucas não conseguia mais distinguir o que era real do que era apenas sua mente em tormento. O sussurro de Felipe ainda ecoava em seus ouvidos, e sua presença parecia pairar no espaço ao seu redor, obscurecendo a razão e preenchendo-o com uma sensação crescente de que ele não estava mais sozinho. Carla e Eduardo estavam mais distantes agora, suas silhuetas fracas sob a luz da lanterna, mas Lucas não conseguia se afastar da sensação de que o abismo estava se fechando sobre ele. Ele queria correr, mas suas pernas não respondiam. Ele estava preso naquela caverna,
não apenas fisicamente, mas mentalmente também. As paredes da caverna estavam se movendo, fechando-se em torno dele, e ele sentia o peso do passado, do erro que o acompanhava, como uma mão invisível apertando seu peito. Lucas, o que está acontecendo com você? Carla perguntou, a voz baixando, como se ela também estivesse começando a perceber que algo estava errado, que o que estavam vivendo ali ia além de um simples erro de navegação ou uma armadilha natural. Ele não respondeu. O som do sussurro estava aumentando, agora mais forte, mais urgente. Lucas queria tapar os ouvidos, fugir de tudo o que ele estava ouvindo, mas as palavras o alcançavam, como se tivessem sido implantadas em sua mente. Você não me salvou. Você não me salvou, Lucas. Era a voz de Felipe, não uma lembrança, mas algo vivo, algo que se alimentava da dor de Lucas. Eduardo finalmente se levantou, parecendo mais firme agora, apesar da tensão em seus olhos. Ele estava tentando se controlar, mas havia algo em seu olhar que indicava que ele também sentia o peso daquilo que estava acontecendo. O ambiente estava se tornando insuportável para todos. Precisamos seguir em frente, disse Eduardo, sua voz falhando um pouco. Ele parecia estar falando mais para si mesmo do que para os outros, como se as palavras fossem um mantra contra o crescente pânico que tomava conta de seu corpo. Carla olhou para Lucas, seu rosto marcado por uma preocupação evidente. Ela não sabia mais o que fazer para ajudá-lo, mas não podia deixá-lo ali sozinho. Ela o conhecia há tempo suficiente para perceber que algo muito mais profundo estava afetando-o. Algo que ele não poderia simplesmente ignorar. Algo que talvez nem ele soubesse explicar. Lucas, vamos sair daqui. Ela tentou tocar seu ombro, mas ele se afastou rapidamente, o movimento abrupto fazendo-a recuar. Ele não estava pronto para encarar os outros. Ele precisava ficar sozinho, longe de todos, para entender o que estava acontecendo com ele. Mas isso só aumentava a sensação de impotência. Ele sabia que, por mais que tentasse, não poderia escapar daquilo. Ele não podia fugir de sua própria mente. A caverna estava viva, ele podia sentir isso agora. Ela se alimentava da sua dor, do seu medo, de seus arrependimentos. Era como se ela tivesse se tornado uma extensão de sua própria alma, um lugar onde os erros do passado se materializavam, onde os fantasmas do que ele não fizera surgiam para assombrá-lo. Cada passo que dava o afastava da verdade, e mais perto do vazio. Enquanto isso, os ecos das palavras de Felipe e de sua mãe se mesclavam com os sons naturais da caverna, criando uma cacofonia de vozes distorcidas que apenas Lucas podia ouvir claramente. Ele queria gritar, mas sua garganta estava apertada. Ele queria correr, mas suas pernas estavam paralisadas. De repente, as luzes das lanternas começaram a falhar novamente. A caverna se tornava ainda mais escura, e a pressão parecia aumentar. Era como se tudo estivesse se estreitando ao redor dele. As rochas não eram mais apenas pedras inertes, mas criaturas de dor e arrependimento, moldadas pela culpa que ele carregava. Vamos, Lucas, disse Eduardo, sua voz agora imperiosa. Ele se aproximou e o agarrou pelo braço, forçando-o a seguir. Não podemos ficar aqui. A caverna está nos testando. Mas Lucas não queria sair. Ele não queria escapar. Ele queria ficar ali, mergulhar no abismo que o cercava, para enfrentar aquilo de uma vez por todas. Ele queria que a dor o consumisse, porque sabia que isso seria o único alívio. Ele não merecia sair dali, não merecia voltar ao mundo exterior. Eu não posso, murmurou ele, a voz quebrada, como se tivesse falado para si mesmo mais do que para os outros. Mas Eduardo não o soltou. Você não está sozinho, Lucas, disse Eduardo, com uma intensidade que surpreendeu o próprio Lucas. Não deixe que isso o destrua. Aquelas palavras pareceram mexer com algo dentro dele. Talvez fosse a força que ele precisava, ou talvez fosse o último fio de esperança que restava. Mas, de alguma forma, ele conseguiu levantar os olhos, olhar para Carla e Eduardo, e viu que não estava sozinho. Mesmo que a caverna tentasse engoli-los, havia algo mais forte em jogo. Algo que os mantinha juntos, algo que os puxava de volta à vida. Eles continuaram a caminhar, passo a passo,
e o som das vozes distorcidas começou a desaparecer lentamente, como se as palavras de culpa e arrependimento estivessem se desvanecendo. Lucas não sabia se era realmente a caverna que estava se afastando, ou se era sua mente que começava a se libertar, mas uma coisa era certa: o peso da escuridão começava a ceder. A cada passo, a caverna parecia se expandir, e a luz das lanternas parecia voltar ao seu controle. Mas ele sabia que a escuridão sempre estaria lá, à espreita, esperando para consumir de novo. Ele tinha que ser mais forte do que ela. O ar na caverna estava se tornando mais respirável à medida que avançavam. Lucas não sabia se era a sensação de movimento ou se a caverna realmente estava se abrindo para eles, mas a pressão em seu peito começava a diminuir. O sussurro de Filipe já não ecoava mais, e o peso do arrependimento parecia, aos poucos, se dissolver. Mas ele sabia que a jornada ainda não havia terminado. Ele não poderia simplesmente esquecer o que enfrentará, o que ele ainda enfrentava dentro de si. Carla e Eduardo seguiam na frente, caminhando com mais confiança agora. O túnel diante deles parecia mais largo, mais claro. Era como se a caverna, ao invés de um labirinto sem fim, estivesse finalmente os conduzindo para uma saída. Mas o que os esperava lá fora? Eles haviam se perdido de tantas formas ali dentro, e as lembranças de Filipe e sua mãe ainda queimavam em sua mente. Não importava o quão longe chegassem, ele sabia que o passado o seguiria, como uma sombra inseparável. Estamos indo bem, disse Eduardo, sua voz mais calma agora. Ele olhou para trás e sorriu, mas Lucas podia ver a tensão ainda presente em seus olhos. Não era fácil fugir de seus próprios demônios. Carla não disse nada, mas seu rosto estava marcado pela exaustão. Eles haviam caminhado por horas, talvez dias, e a caverna não parecia ter fim. No entanto, havia algo de diferente agora. A cada passo, a sensação de estar sendo observado diminuía, e a voz de Filipe já não era mais um sussurro constante em sua mente. A caverna parecia estar se afastando de sua consciência, como se ela tivesse ouvido seus desejos e agora estivesse, finalmente, permitindo que saíssem. Mas Lucas sabia que a verdadeira libertação não viria com uma simples saída física daquele lugar. Ele precisaria encarar seus próprios fantasmas, olhar para os erros que cometera, e finalmente se perdoar. A caverna era apenas um reflexo, uma projeção do que ele carregava dentro de si. Ele poderia sair dali, mas se não enfrentasse sua culpa e o peso do que aconteceu, a caverna sempre o seguiria, não importa onde fosse. Eles chegaram a uma grande câmara, cujas rochas brilhavam com uma luz suave, quase etérea. O lugar era belo, mas ao mesmo tempo, havia algo inquietante sobre ele. O espaço parecia suspenso no tempo, como se aquele fosse um local entre a vida e a morte, um lugar onde as escolhas de uma vida se transformavam em ecos eternos. Carla e Eduardo olharam em volta, sem saber o que fazer. O chão estava coberto por pedras e cristais que refletiam a luz das lanternas, criando padrões hipnotizantes nas paredes da caverna. Tudo parecia pacífico, mas Lucas não conseguia afastar a sensação de que ali havia algo mais, algo que ele precisava entender. Isso não parece certo, disse Carla, quebrando o silêncio. Não estamos no fim ainda, estamos? Lucas balançou a cabeça, sentindo a respiração acelerar. Ele olhou para as rochas, os cristais, e viu algo mais. Nos reflexos, algo se movia, uma forma vaga que ele não conseguia identificar, mas que o fazia sentir uma profunda aflição. Ele se aproximou das rochas, tocando-as com as mãos trêmulas. Era como se algo estivesse esperando por ele ali, um eco do que ele havia feito, do que ele não havia conseguido mudar. Lucas, Carla disse novamente, agora com um tom de preocupação. Ela o alcançou, mas ele não se virou para ela. Ele estava olhando para o reflexo das rochas, e a figura vaga se tornou mais nítida. Era Filipe. Não fisicamente, mas a sensação era inconfundível. Ele estava ali, dentro da caverna, refletido nas pedras, como se fosse um fantasma. Ele olhava para Lucas com uma expressão que ele nunca mais poderia esquecer. Um olhar que misturava tristeza, dor e uma acusação silenciosa. Não havia palavras, apenas a presença de algo perdido,
de algo que Lucas não poderia mais resgatar. Lucas sentiu uma dor profunda em seu peito. As palavras de Filipe voltaram com força, e ele as ouviu claramente agora. Você me deixou morrer, Lucas. Você me deixou sozinho. Você poderia ter me salvado, mas não fez. A culpa tomou conta de Lucas como um trovão, e ele caiu de joelhos, suas mãos pressionando contra as pedras, tentando afastar a visão. Ele queria chorar, gritar, mas as palavras não saíam. Ele sentia que nunca poderia fazer o suficiente, que nunca poderia apagar o que havia acontecido. Carla se ajoelhou ao lado dele, colocando a mão em seu ombro. Lucas, você não pode carregar isso sozinho. Você fez o que pôde. Não se martirize mais. Filipe. Mas Lucas não conseguiu ouvir mais nada. Ele olhou para a figura refletida, e algo dentro dele se partiu. Ele sabia que, para seguir em frente, precisaria finalmente entender que não poderia mudar o passado. Ele precisava se perdoar. De repente, a figura de Filipe desapareceu, dissolvendo-se nas rochas. A caverna estava em silêncio novamente. Mas dentro de Lucas, algo havia mudado. Ele não estava mais correndo dos seus fantasmas. Ele não estava mais tentando esquecer. Ele estava pronto para enfrentar o que tinha feito, para aceitar a dor e seguir em frente. Ele se levantou lentamente, sentindo um peso enorme sair de seus ombros. Quando olhou para Carla e Eduardo, viu que estavam observando com uma mistura de alívio e preocupação. Mas havia também algo mais, uma compreensão silenciosa. Vamos sair daqui, disse Lucas, sua voz mais firme do que antes. Eles seguiram em silêncio, mas agora, ao contrário dos primeiros passos, Lucas sabia que estava deixando a caverna para trás não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Ele já não era mais a mesma pessoa que entrou naquele lugar. Quando finalmente chegaram à saída da caverna, a luz do sol os envolveu, quente e revigorante. O ar lá fora nunca parecia tão fresco e puro. Mas, dentro de si, Lucas sabia que o verdadeiro alívio não viria do exterior. Ele finalmente havia encontrado a paz. João respirou fundo, o ar gélido das montanhas preenchendo seus pulmões com uma sensação de alívio. Ele olhou ao redor, o cenário desolado à sua frente mais do que bem-vindo. A estrada que o trouxera até ali agora parecia um fim distante, uma linha apagada no horizonte. Ele havia saído de casa em busca de algo, inspiração, talvez, ou simplesmente um motivo para continuar depois do último desgosto. A caverna era o lugar perfeito para se esconder, longe das exigências da vida, longe das lembranças. Com passos hesitantes, ele adentrou a escuridão da caverna. Os ecos de seus movimentos se espalhavam pelo espaço vazio, absorvidos pelas paredes rochosas. Não havia mais ninguém ali. Não havia ninguém para cobrar, para perguntar sobre seu próximo livro, ou sobre o último erro cometido. Somente ele e o silêncio. O interior da caverna era mais amplo do que João imaginara. Estalactites pendiam das paredes, suas pontas afiadas refletindo a pouca luz da lanterna que ele segurava. Ele caminhou por um trecho, sentindo o frio em seu rosto e a solidão apertando em seu peito. Encontrou uma pequena clareira, um canto afastado onde a escuridão parecia menos opressiva. Ali, ele se sentou no chão, soltando a mochila e retirando um caderno antigo, suas páginas ainda em branco. A ideia de escrever parecia mais fácil ali. No silêncio, ele esperava que as palavras surgissem, que a inspiração que tanto buscava fosse trazida pela quietude daquele lugar isolado. Ele abriu o caderno, pegou a caneta e começou a rabiscar o início de uma nova história. Mas, à medida que as palavras fluíam, um pensamento estranho o visitou. Algo não estava certo. A solidão se tornava cada vez mais densa, como se a caverna, a terra sob seus pés, estivesse viva, observando. O som de uma pedra caindo no fundo da caverna o fez parar. João olhou para a entrada da caverna, mas nada se movia. Ele tentou ignorar o pequeno tremor que percorreu sua espinha. De volta ao caderno, ele forçou a mente a se concentrar. Eu estou aqui para escrever, pensou. Nada mais importa. Mas as palavras, como si próprias, começaram a falhar. Ele sentiu, então, algo que jamais imaginara. Uma sensação sutil de que não estava sozinho. E foi apenas o primeiro sussurro, distante, quase imperceptível, que fez sua pele arrepiar. Ele se agachou, sem entender o que acontecia.
Mas a voz já começava a se formar, como um fio de ar, uma presença em seu ouvido, silenciosa, mas crescente. João! João estremeceu, levantando os olhos para a entrada da caverna. O vento fora da montanha parecia ter se intensificado, mas algo dentro dele dizia que o som não vinha de lá. A voz, ou o que quer que fosse, ainda estava em sua mente, sussurrando seu nome. Ele tentou ignorar, tentando racionalizar. Eu estou cansado. É só o isolamento. Eu sou só eu e esse maldito silêncio. Mas a sensação de inquietação não desapareceu. A voz retornou, desta vez mais clara, mais definida. João! Ele fechou os olhos, sentindo o frio da caverna invadir sua alma. Não queria acreditar, mas estava claro que algo estava ali com ele. Algo invisível, algo que o conhecia mais do que ele mesmo. A sensação era de ser observado, de ser invadido por algo que não conseguia compreender. Ele levantou-se, tentando se afastar da sensação de sufocamento, mas a caverna parecia se esticar à sua volta, fechando-se como uma armadilha. Quem está aí? João gritou, a voz ecoando pela caverna silenciosa. Nada. O silêncio voltou, pesado e implacável. João caminhou até o fundo da caverna, onde a luz da lanterna mal iluminava as rochas escuras. Sentiu-se bobo, até. Estou apenas cansado demais, pensou, tentando afastar a ideia de que algo o estivesse chamando. Ele se forçou a sentar novamente e abriu o caderno, como se aquilo fosse um sinal de normalidade. Ele respirou fundo e tentou continuar a escrever. Mas foi então que a voz voltou, mais próxima, mais nítida. Não mais uma vibração na sua cabeça, mas algo que parecia sair de algum lugar ali, da própria caverna. Você acha que pode escapar? Você acha que pode se esconder aqui? A voz murmurou, com uma intensidade que fez o sangue de João congelar. Ele olhou ao redor, mas a caverna continuava silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Você não pode escapar do que fez. A voz sussurrou, agora tão clara que ele pôde senti-la em sua pele. Você sabia que não merecia continuar. E agora está aqui, pagará o preço. O caderno de João escorregou de suas mãos e caiu ao chão. Seus olhos se arregalaram enquanto ele tentava processar o que acabará de ouvir. Ele estava só. Ninguém poderia estar ali com ele, mas as palavras eram reais. O peso delas era real. Quem é você? Ele gritou, a voz trêmula. Como sabe disso? Não houve resposta. Apenas o som de algo se movendo na escuridão, como uma pedra rolando, quebrando o silêncio profundo. João se levantou, sentindo um calafrio tomar conta de todo o seu corpo. A caverna parecia agora mais viva, mais ameaçadora. E ainda assim, algo dentro dele dizia que o pior ainda estava por vir. Ele sabia que, de algum modo, não poderia simplesmente ignorar aquela voz. Algo mais profundo o estava chamando, algo que ele não poderia compreender, mas que já o conhecia. E, naquele momento, ele sabia que não estava mais sozinho. João não conseguiu mais se concentrar. O caderno, com suas páginas em branco, ficou esquecido ao seu lado, como se o peso das palavras que não chegavam fosse mais leve do que os próprios pensamentos que martelavam sua mente. Ele se levantou de novo, tentando afastar-se do local onde a voz tinha falado. Mas, a cada passo, o som de algo movendo-se na escuridão o seguia. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo a umidade da caverna e o peso da culpa que começava a se formar, uma sensação crescente, sufocante. Ele nunca imaginou que as paredes da caverna pudessem refletir os próprios fantasmas que ele carregava consigo, como um espelho que devolvia tudo o que ele tentava evitar. Mas ali, naquele lugar, algo parecia estar abrindo esses fantasmas, revelando-os como se o tempo tivesse parado. Você não consegue escapar. A voz ecoou de novo, agora com uma força que parecia vir de todas as direções, como se a própria caverna falasse com ele. Você nunca conseguiu. O coração de João disparou. Não era mais uma dúvida. Algo o estava levando a confrontar o que ele sempre temera. Ele olhou ao redor e sentiu, em cada fibra de seu ser, que aquilo não era uma ilusão. As palavras da voz não eram simplesmente sussurros no ar, elas eram fragmentos de sua própria mente, revelações de tudo o que ele nunca quis encarar. A visão de Lucas apareceu em sua mente. Um rosto sorrindo, alegre, como nos bons tempos, quando ele acreditava que o futuro ainda poderia ser diferente. Mas a memória se distorceu rapidamente. O sorriso se desfez, dando lugar à imagem de Lucas caído, seu corpo jogado na estrada depois do acidente. O som da colisão, o grito abafado de dor, as palavras não ditas. João havia sido o responsável, ele sabia disso. Ele estava lá,
ao volante, quando o carro derrapou na curva. Ele sabia que poderia ter feito mais, que podia ter agido de outra maneira. Mas não fez. E Lucas? Lucas se foi. Eu deveria ter feito mais, João murmurou, as lágrimas queimando seus olhos. Eu deveria ter. Sim, a voz cortou sua confissão, com uma frieza que o fez gelar até os ossos. Você deveria, João. Mas não fez. E agora está aqui, escondido da verdade, tentando se livrar daquilo que não pode ser apagado. João fechou os olhos, tentando se afastar da visão, mas ela estava dentro dele, ocupando cada canto de sua mente. A dor do passado era agora física, como se ele estivesse sendo esmagado pelo peso do arrependimento. A voz se intensificou. Não é apenas Lucas, é? A culpa não se resume ao acidente. Há mais. João engoliu em seco, os batimentos cardíacos disparando. Ele queria negar, mas sabia que era inútil. A verdade estava sendo revelada diante de seus olhos, e ele não podia mais escapar dela. Ele se lembrou de Clara, sua ex-namorada, de como tudo acabou, de como ele foi egoísta e deixou que os erros se acumulassem até não haver mais como voltar atrás. Ele podia sentir a amargura da separação, a frieza das palavras ditas e não ditas, e sabia que, naquele momento, havia falhado de novo. Falhou com Clara, falhou com Lucas. Ele não havia feito nada para corrigir. A caverna parecia engolir seus gritos, como se estivesse absorvendo toda a dor e arrependimento de sua alma. Ele caiu de joelhos, sentindo uma pressão insuportável em seu peito. Ele não sabia mais onde terminava a caverna e onde começava a sua mente, ambos entrelaçados de forma indissociável. Ele estava sendo consumido, lentamente, por tudo o que ele tentava enterrar. A voz murmurou novamente, com um tom mais suave, quase como se estivesse lamentando sua perda. Você não pode se livrar de nós. Nós estamos em você, João. E sempre estaremos. João não sabia mais quanto tempo havia se passado. O silêncio da caverna agora parecia mais denso do que antes, mais opressor. As paredes, que antes pareciam apenas rochas frias e impassíveis, agora o encaravam, como se o observassem com um olhar que sabia mais do que ele próprio. Ele se arrastava, sem rumo, tentando escapar de um ciclo sem fim, mas as lembranças não o deixavam. As visões de Lucas e Clara continuavam a invadir seus pensamentos, cada uma mais vívida do que a anterior. Mas algo começou a mudar. A cada passo, a pressão dentro de sua mente aumentava, até que ele sentiu, de repente, uma sensação de clareza, como se a caverna estivesse se abrindo para revelar algo maior. As vozes não eram mais apenas uma presença distante, agora elas se entrelaçavam com seus próprios pensamentos, cada palavra parecendo brotar de sua própria mente. Você já sabe, João, disse a voz, suave, como um suspiro. Você sabia desde o começo. João parou de andar. Ele sentiu o coração bater forte, sua respiração irregular. A voz tinha razão. Ele sabia. Ele sempre soubera. Ele fechou os olhos. Pela primeira vez, permitiu-se sentir a verdade sem resistência. Ele não estava na caverna apenas para se esconder da vida lá fora. Ele estava ali porque, de alguma forma, a dor que sentia era a única coisa que o impedia de continuar. Ele tinha se perdido em si mesmo, em seus próprios erros, e essa caverna, esse lugar de silêncio e escuridão, era o reflexo perfeito de sua alma. Eu não posso viver com isso, ele murmurou, a voz quebrando. Eu me odeio. Sim, você se odeia, a voz respondeu, com uma suavidade amarga. Você se odeia por não ter salvado Lucas. Você se odeia por não ter sido o homem que Clara merecia. Você se odeia por estar aqui, tentando fugir. Mas você não pode. Não pode fugir de você. Ele se ajoelhou, seu corpo pesado e cansado, a mente consumida pela culpa. Ele havia tentado afogar tudo isso no trabalho, no isolamento, mas a caverna, esse lugar desolado, o havia forçado a encarar a verdade. Ele não podia escapar daquilo que carregava dentro de si. Você sabe o que precisa fazer, a voz disse, mais suave, quase como um sussurro compassivo. Você precisa aceitá-los. Aceitar a culpa. Aceitar a dor. Só assim você poderá sair. João sentiu uma onda de desespero tomar conta dele. Como poderia aceitar algo tão insuportável? Como poderia se perdoar por tudo que fizera? Ele não sabia. A resposta estava além dele, em algum lugar profundo, mas a voz o guiava, insistente, inflexível. O som de uma pedra rolando ecoou novamente, e ele levantou a cabeça. À medida que olhava para o fundo da caverna, um sentimento novo tomou conta dele, não de medo, mas de um tipo de compreensão.
Ele sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Ele sabia que a caverna não era apenas um lugar físico. Ela estava em sua mente, em seu coração, e ele não poderia sair sem confrontar o que a ela o trouxe. Você não pode escapar de si mesmo, a voz sussurrou mais uma vez. Mas, se aceitar, se olhar para tudo o que fez, você poderá começar a se libertar. João sentiu algo mudar dentro de si. Pela primeira vez, ele não procurava mais uma saída. Ele sabia que a saída era aceitar tudo o que estava em seu coração, tudo o que a caverna havia trazido à tona. E foi com esse pensamento que ele se levantou, mais firme, mais resoluto. A caverna, então, parecia se abrir à sua frente, como se o caminho fosse mais claro agora. Ele estava pronto, pelo menos de alguma forma, para enfrentar o que vinha. João respirou fundo, tentando encontrar um equilíbrio. A caverna à sua volta parecia menos ameaçadora agora, mas o peso da culpa ainda estava ali, em seu peito, apertando-o como um laço. Ele não sabia o que viria depois, mas sabia que não podia continuar fugindo. Ele já estava no fundo, no coração da caverna, e era ali que ele teria de encarar tudo o que evitara. As paredes que o cercavam agora pareciam menos opressivas e mais acolhedoras, como se, finalmente, estivessem aceitando sua presença. Ele caminhou lentamente, cada passo ecoando pela caverna, mas, dessa vez, ele não sentia medo. Havia algo diferente no ar. Talvez fosse o silêncio, mais profundo e mais respeitoso, ou talvez fosse o fato de que ele já não tentava mais ignorar o que estava dentro de si. Ele não estava mais lutando contra suas próprias emoções. Ele estava se permitindo sentir. À medida que avançava, as sombras nas paredes pareciam se distorcer, como se a própria caverna estivesse se moldando ao seu redor. Era como se o lugar, de alguma forma, estivesse vivendo, mudando com ele. E então, de repente, ele parou. No centro da caverna, onde uma luz tênue parecia emanar de uma rocha iluminada, ele viu algo que o fez hesitar, uma imagem de Lucas e Clara, flutuando como sombras etéreas nas pedras, como se o próprio espaço tivesse se curvado para mostrar-lhe o que ele temia mais. A voz, agora suave e serena, retornou, como um eco distante: eles estão aqui. Eles sempre estiveram. João olhou para as imagens projetadas nas rochas. Lucas sorria para ele, o sorriso que ele nunca deveria ter perdido, e Clara, com aquele olhar triste e resignado que ele nunca teve coragem de enfrentar. Eles estavam ali, não como recriminações, mas como uma lembrança de tudo o que ele deixará para trás. Eu não posso mudar o que fiz, João sussurrou, as lágrimas escorrendo sem controle. Mas eu sinto tanto, mais do que você pode imaginar. A voz não respondeu de imediato. Ficou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. E então, suavemente, disse: aceitar a culpa é o primeiro passo. O próximo é deixar ir. João fechou os olhos, permitindo que as palavras se fixassem em sua mente. Deixar ir, ele repetiu para si mesmo, com uma suavidade que parecia aliviar o peso de sua própria existência. Ele não precisava mais carregar aquele fardo. Ele não precisava mais se punir pela morte de Lucas, nem pela destruição de seu relacionamento com Clara. Ele não podia mudar o passado, mas podia começar a se libertar dele. Quando abriu os olhos novamente, as imagens de Lucas e Clara começaram a se dissolver, as sombras se desfazendo na rocha, como se o tempo tivesse se revertido. A caverna, que antes parecia um lugar de opressão, agora se tornava um refúgio, um lugar onde ele finalmente podia confrontar a dor sem medo. Ele sabia que a verdadeira libertação não viria da fuga, mas da aceitação. E ali, naquele lugar escuro e silencioso, ele finalmente se permitiu abraçar o que havia feito, sem buscar redenção, mas simplesmente reconhecendo sua falha, sua humanidade. A caverna começou a mudar ao seu redor, as rochas que antes pareciam intransponíveis agora mais suaves, mais abertas. Ele viu a entrada da caverna à distância, e, pela primeira vez desde que chegou, o ar frio da montanha não parecia mais ameaçador. Era apenas o ar. Ele podia sair. Mas, mais importante, ele sabia que poderia enfrentar o mundo de fora com um coração mais leve. A voz, agora mais suave, disse uma última vez: você não está mais sozinho. João sorriu, uma expressão triste, mas de aceitação. Ele deu o primeiro passo em direção à saída, sentindo que, finalmente, estava pronto para viver de novo. Não como antes, mas como alguém que havia se encontrado, alguém que aceitava suas sombras, suas falhas, mas também suas possibilidades de mudança. E, enquanto ele deixava a caverna para trás,
O eco de sua própria voz ressoou uma última vez, não como uma condenação, mas como uma promessa de um novo começo. Ele não seria mais escravo do passado,